Boa tarde a todos. Eu vou iniciar a minha disciplina de mecânica quântica falando sobre as bases filosóficas da mecânica quântica, visando então fornecer um subsídio para que os alunos vocês possam entender algumas das questões de fundo que vão permear as diferentes interpretações da teoria. Eu vou começar descrevendo para vocês, começo com vocês com uma citação do Buda, o Gautama Siddhartha, né, que é uma personagem histórica que viveu na Índia do século V a.C. E ele cita, eu vou ler para vocês aqui em português, né? Ele diz o seguinte, que todas as coisas aparecem e desaparecem devido à concorrência das causas e condições. Nada existe inteiramente sozinho, tudo está em relação com todo mais. Então, aí aparecem algumas questões que são chaves para a filosofia budista, né? O budismo é uma religião, mas também é uma escola filosófica. E essa escola filosófica, então, ela vai colocar em xeque uma das questões que a filosofia ocidental, na maior parte das vezes, dá como certa. Ou seja, ela vai discutir a relação que existe entre observador e objeto. Então, na filosofia budista não existe uma diferenciação clara e inequívoca entre o sujeito, quem está observando, e o que é observado. Existe um todo que é uma construção que se dá através da interação entre observador e observado. É importante observar que o Gautama, né, é uma figura histórica. Ele fundou uma religião, o budismo também é uma religião. Mas ele aqui na mecânica quântica, os aspectos que mais interessam são os aspectos filosóficos. Essas questões que o Buda coloca, elas têm uma ressonância, têm uma relação muito forte com as questões que a mecânica quântica vai colocar, principalmente na interpretação da teoria. Como interpretar a teoria e como colocar um significado na teoria. O que as equações matemáticas elas querem dizer sobre a realidade, qual é essa relação, né? O que essas coisas querem dizer no final do dia. Bom, então para isso eu vou apresentar uma série de questões, vou colocar uma série de questões para vocês, e essas questões elas vão ressurgir então na discussão do que é a mecânica quântica e o significado dela. Bom, a primeira grande dualidade aí é entre mundo e observador, né? Então, tem duas posições filosóficas. Uma que talvez a maior parte das pessoas no mundo adotem. É uma visão razoavelmente intuitiva. Que existe uma realidade que é independente do observador. E essa realidade ela não é percebida de forma direta pelo sentido do observador. Ela é percebida de forma indireta. Tem até umas versões mais fortes do realismo que vão dizer que, na verdade, a gente vai perceber exatamente o que é a realidade. Mas essa posição, hoje em dia, ela é muito difícil de ser defendida porque a gente sabe que existem muitas coisas que um determinado indivíduo percebe e outro não percebe. Por exemplo, um daltônico vai perceber o mundo de uma forma diferente do não daltônico. Simplesmente porque ele não tem os cones que vão permitir a ele perceber todas as coisas. De forma equivalente, o que vai acabar acontecendo? Existem certas coisas que um cachorro vai perceber, por exemplo, sons, e nós vamos perceber de forma diferente. Por exemplo, a cor, né? Nem todos os animais percebem cor. Também tem essa questão. Ou existem animais que percebem outras regiões do espectro luminoso que nós não percebemos. Em contrapartida dessa visão realista, existe uma visão idealista que vai dizer que não existe uma realidade que é totalmente dependente do observador. A realidade, no final das contas, vai ser um produto da consciência do observador. E existem, então, entre essas duas posições, obviamente, existe muita variação. Algumas pessoas vão dizer que nem tudo que a gente percebe realmente existe, mas parte daquilo que a gente percebe
existe. Outras pessoas vão dizer que a gente acaba percebendo é uma espécie de interação entre as várias consciências. Tem pessoas que vão dizer que eu tomo uma posição chamada solipsista, que vai dizer que tudo que existe é pura e unicamente consequência da imaginação do observador. Então vocês que vão estar me ouvindo, na verdade não existem. É um produto da minha imaginação. Nesse caso específico, isso é verdade, porque vocês ainda não estão assistindo essa aula. Estou preparando essa aula tendo em mente alunos que eu ainda não vi. Bom, existe ainda uma outra questão importante, é o determinismo, né? O determinismo, ele vai estar relacionado com o fato que a natureza ela vai obedecer leis que são ditas imutáveis, universais, e o que o determinismo preconiza é que o futuro é uma consequência direta do passado. Então, se eu tiver um supercomputador e eu der todas as condições iniciais, eu vou conseguir prever o futuro. Os eventos, a aleatoriedade que existe num determinado evento não é causado em si pela natureza, mas ela é causada pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de medir com precisão absoluta todos os elementos da realidade. Bom, o probabilismo ele vai admitir que o presente não é uma consequência direta do passado, as leis da natureza apenas predizem a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Bom, essa é a base, né, uma dos aspectos mais importantes da mecânica quântica. A mecânica quântica vai assumir que esse é o caso, em contrapartida da mecânica clássica, aquilo que a gente vem estudando até agora, que vai admitir que não. Que se eu tivesse realmente conhecimento perfeito, isso não aconteceria. Essa questão é um pouco retórica, um pouco filosófica quase, porque no final das contas, em ambos os casos, eu não tenho como medir com precisão absoluta todos os elementos da realidade e, de qualquer forma, mesmo na mecânica clássica, devido a não linearidades presentes nos sistemas, eu tenho surgimento de caos e, então, na prática, eu raramente consigo prever com precisão absoluta o que vai acontecer, eu só consigo prever com uma determinada precisão e, fora isso, existe uma indeterminação que é difícil de eliminar. Bom, aqui no desenho, né, tem um menininho que queimou o lustre, né, da casa, o lustre não, o abajur da casa, e daí ele diz, ó, o pai está falando assim, não adianta tentar dizer que isso foi uma flutuação quântica. Nós não discutimos causa e efeito, né, ou seja, ele faz uma brincadeira aí que no nosso cotidiano, os efeitos, as flutuações quânticas, como nós vamos estudar nessa disciplina, elas são muito tênues. E a maior parte das vezes a gente pode assumir, então, que os nossos atos têm uma consequência direta.